Olá pessoal, seja bem-vindo a mais este vídeo de língua portuguesa. O tópico hoje é compreensão e interpretação de texto. Vem comigo para a gente poder estudar. Bom, primeiramente você precisa entender a diferença entre compreensão e interpretação de texto. Então vamos estudar de uma por uma. A compreensão, né? Se você compreende o que você está lendo, né? E a parte principal é que você tem que compreender exatamente o que está escrito, as palavras, né? Então, você vai compreender por paráfrase, né? Ou seja, reproduzir exatamente o que está escrito lá. A questão vai te pedir isso. Então, como é que ela vem, né? Como é que a questão vem? Segundo o texto, o autor, o narrador. E aí você marca a opção que corresponde literalmente o que está lá no texto. Você não vai sair do texto, vai ficar dentro do universo do autor. No texto, o autor, o narrador informa que, ou seja, o comando vai estar bem claro que você precisa identificar nas alternativas o que está no texto. Nada além disso. Então você não vai usar a sua noção de mundo para fazer a resolução da questão. Geralmente são questões bem rápidas, você nem precisa ler o texto todo muitas vezes, né? Você vai lá, identifica o tipo da questão e você, às vezes você pode ver que às vezes ele coloca na própria questão lá, linha tal, aí você vai na linha e ele quer exatamente o que está escrito lá na linha. Agora a gente vai para a interpretação, que ela é um pouco mais, não complicada, né? Mas ela tem que ter um pouco mais de critério. Porque ela está além do texto, então vai mexer com a sua visão de mundo, o que é que você entende por aquilo ali. Como eu falei, é preciso ter um conhecimento de mundo. Como é que você vai ter esse conhecimento? Lendo, né? Mas lendo de maneira correta, né? Tendo a técnica da leitura. Ou seja, para isso você precisa ter o domínio das ferramentas da linguagem, saber o que é preposição, o que é o significado das palavras, enfim, entender o contexto que a situação está se passando. Como é que a gente vai identificar que é uma questão de interpretação? Ela vai lá no comando, ela vai estar escrita depreende-se, infere-se do texto. Então, toda vez que você entender que o comando da questão está mandando você fazer uma inferência, então a questão é de interpretação. Então, você provavelmente não vai achar escrito literalmente lá no seu texto base, o que ele está pedindo, né? Ele vai pedir para você interpretar, inferir a partir do que está escrito. Conclui-se do texto que então você precisa ter uma visão global do texto aqui, né? Sobre o que se trata, o que ele está dizendo, o que ele quer dizer, para quem ele está dizendo. É possível subentender-se que. Qual é a intenção de quem escreveu o texto? Só lendo o texto que a gente vai saber, né? Vamos aqui. Aqui a gente vai ver um pouco das ferramentas da linguagem que a gente vai precisar. Por exemplo, as conjunções. Quando a gente tem a conjunção mais, logo em seguida, você pode pegar qualquer texto aí e ver que logo em seguida vai estar a opinião do autor, né? Então, crônicas, geralmente, né, artigos, quando tem o mais, ali dá a opinião dele, né? Ele coloca um fato e em seguida dá a opinião. De preposição, aqui a gente pode destacar a preposição de, que indica pertencimento de algo ou alguma coisa. Então, de acordo com o Datafolha. Então, a informação pertence ao Datafolha, né? Que é um instituto de pesquisa, enfim. Aí você vai usar seu conhecimento de mundo, né?
Sinal de pontuação, olha, é bem importante porque separa as opiniões e os argumentos e as diferentes partes do assunto. Então, é bom dar uma estudada nisso aí. Palavras de cunho negativo. Às vezes elas, e geralmente, né, elas dizem muito sobre a opinião do autor. Então, ele está dizendo que aquilo é ruim, que isso nunca vai acontecer, jamais, não é verdade, enfim, ele vai dar pistas sobre o que ele está tentando dizer, que está nas entrelinhas, né? Aqui a gente tem uma pequena observação. Imagina que o texto, ele é essa fogueira aqui central, né? Essa figura central. Então, o que está escrito nele é a zona de maior calor, é a zona da compreensão, né? Aí a fogueira, ela não vai aquecer somente essa parte aqui onde ela está limitada, né? Ela vai espalhar o calor dela por um raio, né? De ação. E esse raio de ação, ela vai dar margem para interpretação, né? Você vai estar fora do texto, mas ainda vai estar sendo aquecido, né? Por essa fogueira aqui, que são as palavras do autor. Agora, quando você vai para essa parte azul aqui, essa é a zona da extrapolação, ou seja, você vai estar perdendo completamente a razão de marcar aquela questão assim. Por exemplo, se eu disser, Joana andava na rua com a cabeça baixa. Você pode interpretar que Joana está triste? Sim. Ela pode estar cansada também. Agora, se você disser assim, eu sei porque ela estava com a cabeça baixa. Por quê? Porque mandaram ela ir na padaria, ela não gosta de ir na padaria, e ela estava com a cabeça baixa. Isso aí já é extrapolar completamente a situação, né? Você não sabe. Não é isso que ele está falando, só está falando que ela estava com a cabeça baixa. Você, com seu conhecimento de mundo, se pergunta por que as pessoas andam com a cabeça baixa de maneira mais imediata. Essa situação dela ir na padaria, você não sabe, né? Ninguém sabe. Enfim, cuidado, né, com as extrapolações. E aqui a gente vai falar do Mikhail Batin, que é um linguista russo muito importante, né, para o desenvolvimento da linguística atualmente, né? E a gente vai falar aqui mais por curiosidade para você estar conhecendo também. Ele diz que a linguagem é produto das interações dos indivíduos, das condições materiais e históricas de cada tempo, ou seja, o autor que está ali, né, escrevendo aquele texto, ele está descrevendo um fato com as palavras dele, né, mas ele está ali influenciado por toda a cultura dele, pelo momento histórico que ele está vivendo, né? Pelas interações que ele teve com outras pessoas. E é por isso que a gente pode usar nosso conhecimento de mundo para interpretar as coisas, porque geralmente, né, o que se pede? O que as provas querem? Querem selecionar candidatos que tenham experiência com a vida, né? Então é por isso que as questões de interpretação são recorrentes, vestibular, concurso. A linguagem é dialógica, justamente ela não existe sem o outro, né? Por que o indivíduo vai precisar de um conjunto de símbolos para dialogar com ele mesmo? Então ela não é monológica, ela não é um monólogo, ela é um diálogo. Fala, escrito, resultado de uma equação cujas variáveis são discurso de outros, ideias próprias e interpretações pessoais. A gente vai falando um monte de coisa, no meio desse monte de coisa tem muita coisa que não é nossa, né? A gente pegou emprestado, né? Mas a gente está falando com as nossas próprias palavras, dando a nossa própria interpretação. Então a gente precisa saber o que está se dizendo, né? O que dizer, por que dizer, a quem dizer e como dizer. Ou seja, quando a gente vai escrever, a gente pensa, poxa, o que eu vou falar? Por que eu vou falar? A quem eu vou dizer? Como eu vou dizer? E quando a gente está lendo,
a nossa perspectiva é outra, né? O outro lado, né? Nós temos as perguntas. Por que ele disse isso? Né? A quem ele está se dirigindo? Como ele está se dirigindo? E isso vai nos gerar as respostas, né? Que são as respostas que a gente quer extrair do texto. Isso, quando a gente vai exercitando essas questõezinhas aí, a gente vai ampliando a nossa consciência, a visão. Então, a gente vai adquirindo as habilidades que as bancas querem, né? Que é ter a visão de mundo. Então, pessoal, espero que tenha ajudado. Eu agradeço, né, por vocês terem assistido até aqui. Deixe seu like e se você tiver mais um tempinho, interage com a gente lá na nossa página. Um abraço.